Então vamos lá, né? Já começamos aqui nossa tier list do segundo jogo. Bom, a princípio tinha outro tier list que eu ia fazer, só que esse tier list tinha tipo 22 personagens, que era menos do que o tier list do primeiro jogo. Então eu criei esse tier list aqui rapidinho, montei todas as fotos lá que eu peguei tudo. E agora nós temos 37 personagens. Eu peguei todos os personagens que eu considerava relevantes, espero não ter esquecido ninguém. E é isso. Tem alguns inimigos aqui, mas eu vou considerar inimigos que tenham uma personalidade muito marcante ou uma lore atribuída que tem a ver com personagens. E por aí vai. Então tá, se você não conhece esses personagens, eu vou explicar um pouquinho de cada um. Essa aqui é a moça que você pode entregar a moeda, ela te dá umas dicas. Esse é o Dr. Keffer, que vende os itens lá. Esse é um homem cheio de bandagens, que também é um vendedor. E você encontra ele lá na Cidade Velha de Prihível, depois do dia 1. Esse aqui é o Radiante. Essa aqui é a Maculada. A Heartless One. O pai da Marina, o Father Domek. O Gives, que é o mordomo do prefeito. O Homem de Preto, que é o Homem de Preto. O Carniçal, que você pega como Summon. E ele eu vou deixar junto com os soldados que você pega como Summon. Quando chegar na hora eu vou explicar. Moonless do segundo jogo. Nashara do segundo jogo. O Rance de Sergal. Stitches, Needles, Pocket Cat, Kaiser, Perkel, Rayla, Olivia. E aqui a galera que vocês já conhecem. Aí tem o Homem Misterioso. O Woodsman. A moça que canta na floresta. E por fim o Ser Desprezível, que é aquele cara que fica dentro de uma barraquinha e você pode entregar a cabeça do Woodsman e ganhar um escudo. E é isso. Tá, então, sem enrolação, vamos lá. Primeiro, a moça... O que eu vou julgar, aliás? Que eu acho que no primeiro tier list não ficou muito claro. Eu vou julgar personalidade, eu vou julgar o carisma do personagem em questão, a utilidade dele pro plot... E se ele for um personagem jogável, a força dele ou o quanto ele pode ser relevante. Caso ele não seja personagem jogável, a gente vai avaliar a lore, a batalha, se tiver batalha com ele. Enfim, a gente vai avaliar muitas coisas. E também, principalmente, meu gosto pessoal. Lembrando que essa é só minha opinião e você não precisa concordar com ela. Mas eu vou colocar eles nos tiers e vou explicar o porquê que eu acho que eles são de cada tier. Então, primeiro, o S muito foda. O A, foda. O B, eu sei que da última vez eu troquei e o B era o C e o C era o B. Eu nem tinha visto que eu tinha errado, peço perdão. B, legalzinho. C, meh, nem fede nem cheira. E o D, ruim. Personagens que são ruim, pelo amor de Deus. Não, tira o personagem daqui. Mal feito. E eu vou justificar por que eu acho que cada um é isso. Então já vamos começar com a moça que vê o seu destino, né? Não é que ela lê a mão, ela é aquela... pessoa do tarô. A véia do tarô, vou chamar ela de véia do tarô. Ela é... meh. Assim, muita gente não vai nem lembrar de quem é essa mulher. Mas ela tem um papel que é relativamente importante pra quem tá começando. Se você entregar um dinheiro pra ela, ela vai te dar uma pista de onde ficam as efígies, que são aquelas 3 que você tem que coletar pra poder avançar no jogo. Então essa pista que ela dá até que é útil e realmente até que me ajudou no começo, na primeira vez que eu joguei. Então ela não é um personagem ruim, só que a única utilidade dela é dar uma pequena ajuda pro personagem. E bom, é isso. Dr. Keffer. O Keffer é legalzinho. O Keffer, apesar dele aparecer pouco, ele se solta como um mercador, ele faz umas zoeiras muito interessantes. Ele é muito puto com o jogador e ele simplesmente fica falando merda pra você o tempo todo. E você ainda pode roubar, tipo, o porão dele e ele vai ficar puto também. Enfim, ele é legalzinho só. Ele vende os itens e não tem muito diálogo fora isso. Então, ele é só legalzinho porque ele pega você desprevenido nas primeiras vezes que você conversa com ele. Vamos lá, o Homem das Bandagens. Ele é meh também. Eu acho que as pessoas mal conversam, mal sabem que esse cara é. Mas ele é um mercador de itens mais comuns, porque o Keffer ele vende tipo itens mágicos e tudo mais. Ele vende coisas comuns, basicamente isso. E ele só fica disponível a partir do segundo dia. Porque no primeiro dia a loja tá fechada e você não consegue ir lá e falar com ele. Mas o design dele é bem interessante.
E por isso eu vou deixar ele aqui no meh, porque... Bom, ele podia, né, falar um pouco mais. Mas assim, de lore dele, que eu sei é que... Basicamente, ele tá afetado pelo Moonscorch. E por isso que ele usa essa bandagem pra ele, tipo, não derreter o rosto dele, para o rosto dele não ficar deformado que nem os outros participantes lá do festival. E o Levi fala um pouco sobre ele. Ele diz que ele era, tipo, o dono de uma mercearia. E ele era daquele mesmo lugarzinho. E aí o Levi fala que as crianças do orfanato iam lá e roubar doces da loja dele. Aí um dia ele pegou um desses ladrõezinhos e ele martelou um prego na mão do guri, pro guri não roubar mais. Aí, caralho, né? Você vê que o maluco é meio filho da puta. Além disso, ele também carrega essa boneca, tá? Isso aqui é uma boneca. E ele finge que essa boneca tá viva e meio que bota pra dormir como se fosse filha dele. Enfim, é esquisito. Será que ele é legalzinho? Eu vou botar ele no legalzinho porque pelo menos ele tem uma lore, né? E tipo assim, ele tem interação com o Levi, pelo menos. Então eu vou deixar ele aqui. Tá, o Radiante. O Radiante é meh, tipo, o design dele é legal, mas a gente não fala muito com ele, tipo, quase nada. E ele serve pra comprar, também como mercador. Ele troca aquelas pérolas que você pega dos Rontios por itens míticos e lendários. São muito bons, inclusive. Os itens que ele vende são ótimos, mas eu acho que pouquíssima gente sabe como é que invoca ele. Inclusive eu fiz até um vídeo a respeito disso, só pra ensinar o processo que é. Então, por ser difícil de um jogador iniciante sequer encontrar esse cara, por exemplo, na minha primeira gameplay eu nem sequer sabia da existência desse ser, eu vou deixar ele no meh. Tainted One. A Tainted One é legalzinha, tá? O design dela é muito foda. A primeira aparição dela é muito insana. Quando você entrega a cabeça pro ritual a primeira vez, ela aparece, você se treme todinho de medo, pensando que essa porra vai te matar ou sei lá. Mas ela é bem interessante e a utilidade dela no jogo é ridiculamente alta. É muito alta a utilidade que ela tem no jogo. Então, em respeito a todas as pedras da alma que você só poderia conseguir nesse jogo através dela, ela é fundamental pra gameplay. Então ela tá aqui no top tier do legalzinho. Não tá em foda, ou será que eu boto ela pra... Não tá em foda porque ela não tem uma lore, tipo assim, explicada. Ela não tem muita interação com ninguém e tudo mais, então... Por isso ela tá aqui. Tá, Heartless One. Cara, a Heartless One é muito foda. Mano, a Heartless One é muito foda. Primeiro, pra você pegar ela, é realmente... Pra você pegar ela não, né? Calma aí. Eu sei que vocês têm interesse, mas para poder lutar contra ela, na real. Você precisa fazer um rolê gigante. Um mega rolê. E meio que você tem que saber o que você tá fazendo. Tipo, eu duvido muito que alguém chegou lá a primeira vez e descobriu o que tinha que fazer. Mas, basicamente, a Heartless One é uma nova deusa, tá? Assim como a Maculada e o Radiante. Porém, ela tem um pouquinho mais de contexto nela. Você encontra ela, tipo, acorrentada na igreja do Almer, lá em Perrível. E ela tá na dimensão de Ré. Reza a lenda que ela lutou contra os novos deuses em rebelião a eles. E por muito tempo esse era o máximo de lore que a gente tinha. Porém, o Miro disponibilizou recentemente um pouco mais de contexto do por que ela foi presa. Basicamente, a Heartless One tinha uma irmã e os novos deuses fizeram alguma coisa muito horrível com essa irmã. Então ela se revoltou contra eles e saiu descendo o cacete em todo mundo. Inclusive no exército de Bremen. Inclusive, basicamente, ela destruiu quase 20 mil pessoas e 200 tanques, mais ou menos. Então, ela fez um destroço e o único motivo dela estar presa é porque centenas de sacerdotes do Vaticano conseguiram conter ela. Eles usaram, tipo, a arte das trevas para enfraquecê-la. E dessas centenas, apenas 2 sobreviveram. Isso não tá no jogo, isso o Miro falou por fora, incrementando a lore. Inclusive ele postou aí no Discord, né, do jogo. Então, não sei se dá pra considerar canônico, mas se ele falou, tá falado. Então, o único motivo do jogador conseguir lutar contra ela é porque ela tá enfraquecida, tá? E porque ela foi muito enfraquecida por causa desses sacerdotes. A luta contra ela
é muito difícil no jogo. Claro que tem os macetes, tipo veneno, sangramento, pá, vocês sabem do que eu tô falando. Mas mesmo assim, a luta contra ela continua sendo difícil. Porque mesmo que você envenene ela, você ainda consegue morrer no primeiro turno se você não se cuidar direito. Além de perder braços, pernas e tudo que você puder imaginar, você perde. Então, eu vou deixar ela aqui como muito foda por enquanto, porque o design dela também é muito foda. Eu sei que ela foi inspirada em uma usuária do Discord que é uma beta tester e ajudou muito o Miro, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Então eu vou deixar aí pela homenagem. Tá. Esse aqui é o Father Domek, que é o pai da Marina. O pai da Marina é legalzinho, porque tipo assim, muita gente não sabe, mas ele tem pelo menos um arco de personagem. É isso aí. O que acontece? A Marina voltou pra Prihrivel quando descobriu que a mãe dela tinha morrido. E ela suspeitava do pai dela. Quando ela chega lá, a Samari vai junto. Cadê? Tá ali. Essa aqui vai junto. E aí ela fica lendo a mente da Marina e descobre que a Marina suspeita do pai dela. Então o que a Samari faz? Ela vai até a igreja de Almer e vai confrontar o pai da Marina no primeiro dia de manhã. E quando ela chega lá, ela descobre que o pai da Marina tá lá na igreja ainda e eles conversam e ela acaba falando pro pai da Marina que a Marina tá na cidade. E ele fica em choque. Ele fica tipo, não, por que ela voltou? Não sei o que, não sei o que. E eles começam a discutir, eles brigam e a Samari acaba enfiando a faca no bucho do Father Domek. E aí ela mata ele e ele meio que derrete no chão. Mas antes disso, se você tiver com a Marina ou outro personagem que tem a Marina na party, vai rolar uma cutscene onde ela vai se aproximar e conversar com o pai dela. O que acontece é que o pai da Marina sempre teve inveja dela e a Marina meio que nunca gostou muito dele por causa disso. Ela nunca se sentiu muito confiante quanto a ele. Mas nesse final, a gente descobre que o pai da Marina mandou a carta dizendo que a mãe dela estava morta, porque ele queria que ela não voltasse para Prihrivel por causa do festival. Ele achava que a Marina não tinha interesse nenhum, tipo, amor por ele, e por isso ela não ia se preocupar em voltar para a cidade para ver ele nem nada do tipo. Então ele meio que sabia que a Marina não gostava dele e usou isso para tentar afastar a própria filha desse caos inteiro. Então ele meio que tentou salvar ela, mas ela entendeu errado e acabou voltando pra cidade. E tem até um pequeno detalhezinho legal que quando ele tá falando com a Samari, ele meio que chama a Marina de ele, indicando que ele sabia do nascimento da Marina, né? Que a mãe dela trocou o gênero da criança. Mas ele aceitou ela mesmo assim no final, chamando ela de ela. Então, assim, é um detalhezinho pequeno, mas é interessante. E aí no final a gente descobre que apesar de ser meio babaca e desgraçado, ele queria o melhor pra filha dele. Que é uma coisa que a gente vê pouco nesse jogo, né? Que tem aí umas mães, uns pais aí que estão nem aí pra filha, pai, não sei o que. Então, é interessante a gente ter um arco de personagem, principalmente um personagem tão que nunca aparece basicamente no jogo. Mas é isso, não tem muito a falar quanto a isso. Gives é... Ele tem duas cutscenes, uma no museu e uma na mansão do prefeito. E ele é basicamente um mordomo que apresenta. O design dele é interessante, inclusive interessante o suficiente pra alguém fazer uma fanart dele. Não entendo qual a motivação que a pessoa teve pra isso, mas tem uma fanart do Gives, então... Bom, ruim ele não é. Homem de Preto. O Homem de Preto é legalzinho, mas eu vou deixar ele lá no final, porque ele mal aparece. Mas basicamente, ele é o Black Kalev, que inclusive não tá aqui, era pro Black Kalev estar aqui. Por algum motivo ele não tá, depois eu vou adicionar ele. Tá bom, eu não adicionei o Black Kalev até o final, eu esqueci, mas aqui vai uma correção rápida. Ele ficaria no D. Muito ruim, pelo amor de Deus. Cara, o Black Kalev é um saco de pegar, você tem que sacrificar um bagulho de ritual que você poderia pegar, o Pineapple Pig. Ele é um membro de party que ataca, não dá muito dano, não pode usar nada, ele não é que nem a Moonless, ele é uma Moonless 1000 vezes piorado, velho. Ele é uma Moonless piorada, não, mano, horrível. Eu não gosto do Black Kalev, ele não tem nada que faz a Moonless ser a Moonless, e só uma cópia barata, tenta ser a Moonless e não consegue. F, sai daqui, vai, show.
Mas basicamente o Homem de Preto ele era um dos apóstolos do Almer quando ele ascendeu. E ele meio que representa Judas. Diz a lenda que quando o Almer voltou dos discípulos, todos estavam chorando, menos um, que era esse. A teoria por trás disso é que quando o Almer voltou, né, ascendido a Deus, ele não era o Almer, ele era o Sulfo. E todos os apóstolos estavam chorando de luto pela morte do Almer, né, o verdadeiro Almer, que foi pra Nárnia, sei lá pra onde que ele foi. Porém, o Homem de Preto acabou aproveitando e não tava chorando por isso. Então, não se sabe muito o que aconteceu depois e por que ele tá vivo até hoje. Mas, tem um Black Kalev aí também pra gente extrair um pouquinho mais de lore. Eu deixei ele no legalzinho por enquanto. O Carniçalzinho. Também conhecido como Poldo, se você viu o vídeo da Camila. Esse aqui eu vou considerar eles e os soldados. Por quê? Os carniçais desse jogo, eles não têm lore. Você não pode conversar e descobrir o que eles fazem, pai, não sei o que. Não tem isso. O lado positivo é que agora eles conseguem equipar armas mais de boas e alguns outros acessórios sem ter aquela limitação dos carniçais, já que não tem esqueletos nesse jogo. Então, eles não são tão úteis quanto os esqueletos do primeiro jogo, mas eles são melhores que os carniçais. Então eles são meio termo interessante. Eu vou deixar eles no meh porque eu acredito que necromancia decaiu um pouco do primeiro jogo pra esse. Porque a animação ficou mais chatinha, não gostei muito da animação nova. Eu preferia a antiga, de puxar a alma de volta. E porque os carniçais não tem lore, então eles vão ficar no meh. Moonless, meu Deus, a Moonless continua muito foda. Continua muito foda. A experiência de você não saber que ela tá no jogo e você lutar contra ela a primeira vez é muito incrível, é muito bem feito. E tipo assim, hoje em dia é conhecimento comum que a Moonless tá no jogo e que tem uma boss fight com ela. Mas na época que não tinha muito conteúdo e exploit ou spoiler mostrando isso, quando você jogava a primeira vez e lutava contra a Moonless, puta que pariu, você não imaginava de jeito nenhum que ela ia aparecer. E aí quando ela vem se aproximando, ela fica nas sombras e só se mostra no final. E a música dessa luta é uma das melhores músicas do jogo inteiro, que se chama Denied the Light, ou Negado à Luz. É uma música incrível que é muito inspirada na boss fight do Great Wolf Sith, que é do Dark Souls. Inclusive eu falei sobre isso com o Chili. Sim, eu entrevistei o Chili, que é o criador de muitas músicas do Fear Termina, e essa entrevista vai sair logo no canal. Eu tô apenas editando e legendando as coisas, porque traduzir do inglês pro português na legenda é um pouquinho complicado, mas é isso, eu conversei com ele e foi muito interessante. Então volta aqui na semana que vem ou alguma coisa assim, que nós vamos conversar sobre essa entrevista e mostrar pra vocês. Então sim, a Moonless continua muito foda e é isso, não tem questão, ela continua aqui. Nashara continua muito foda. Ele foi demoted, né? Ele levou aí uma demoted de membro de party para acessório. Se você não sabe, ele é um acessório que o Oza começa e ele basicamente reflete... Ele tem 30% de chance de refletir magias no alvo. Então, por exemplo, se você for tomar uma combustão na sua cara, tem 30% de chance de você não tomar dano e voltar no alvo. E ele é muito útil, principalmente contra a Heartless One. A luta contra a Heartless One com ele é muito melhor. E o bônus, na verdade, o motivo dele estar no muito foda, é que se você estiver jogando de Oza, o Nashara consegue conversar com você. E ele passa o jogo inteiro falando e acrescentando coisas pros diálogos e pra lore do jogo. Coisa que, tipo assim, nenhum dos outros personagens tem. O Oza tem essa oportunidade. Ele simplesmente começa com a cabeça do Oza. A cabeça do Nashara, quer dizer. E simplesmente pode conversar muito com ele durante o jogo. Isso é muito foda. Ele tem muito mais diálogos do que ele tinha no 1. E no geral a personalidade dele não mudou em nada. Mesmo ele tendo sido explodido lá pelo Grogoroth no primeiro jogo, ele tá aqui de boaça e continua chavoso como sempre. E o primeiro personagem foda é o Hansi de Sergal. Quer dizer, eu não sei se ele é foda. Não sei se eu... Assim, as primeiras aparições dele são muito da horas, tá? Ele perde pontos comigo, por quê?
Porque a primeira luta contra ele literalmente te esculacha dizendo que você é um merda, mas aí você machuca a patinha dele e ele foge de medo. Ele, ai, você machucou minha pata, eu não tenho tempo pra perder com você. Então, talvez, na real, eu vou deixar ele em foda porque ele volta com as duas lanças Sergal. O design dele é muito interessante, a gente consegue pela primeira vez ver como é a raça Sergal. E ele tem um tantinho de lore, tipo assim, os Sergais eles são seres que vivem no norte da Vinlândia, ou seja, onde seria mais ou menos o Canadá. Então ele é o cachorro canadense caçador, é isso. Eu vou deixar ele no foda por esses motivos, mas ele tá muito perto de cair pro legalzinho, devido a ser um guerreiro experiente, pá, não sei o que, mas aí na hora que ele toma um stab F, ele só vai de caixa e foge de você. Então, não foi legal. Stitches. A Stitches é foda, ela tem um... A Stitches é foda porque ela tem um design muito interessante. Não é tão interessante quanto o Needles, ela não é tão marcante quanto o Needles. Inclusive, já vou deixar o Needles aqui do ladinho dela, ó que casal legal. Mas a Stitches, ela é interessante porque ela consegue ter uma luta muito forte. Se você for lutar contra ela sozinho e não conseguir acertar a cabeça, que inclusive é outra fraqueza que ela compartilha do Needles, mas ela também tem um pouco de lore atrelada a ela. Na verdade, eu já falei sobre isso na história, no vídeo dos casamentos de carne, mas vou repetir um pouquinho, que ela e o Needles são da família do Dan. O Dan ensinou os segredos de Sylvian pro sogro dele, e o sogro dele queria uma forma de contatar os deuses antigos. Então ele fez um ritual e sacrificou ele e a filha para um deus antigo. Esse deus era o Sulfur. E então eles surgiram de novo como essas criaturas. E hoje em dia é de boas você encontrar essa informação, mas na época demorou muito para isso ser descoberto, para você juntar os detalhes. Fora que esses dois são muito memoráveis. São personagens que mesmo que você tenha lutado pouco ou visto pouco com eles, e até mesmo nunca tenha conversado, tipo, usado a opção de diálogo com eles, se você tiver com o Dan para descobrir também que eles são seus parentes, mesmo apesar de tudo, eles são muito memoráveis. As lutas contra eles são interessantes, e as duas têm mortes únicas que são bizarras, uma pior que a outra, e bom, por isso eles vão estar em foda. Porque eles são personagens bem interessantes. E são, acredito que, os inimigos mais memoráveis que a gente tem no jogo. De relevância assim mesmo. Pocket Cat. O Pocket Cat continua muito foda. Tá, atrás do Nachará dessa vez. Ele continua muito foda. Ele perdeu um pouco daquela bizarrice que ele tinha quando pegava crianças. Porque agora você não tem mais crianças pra entregar. Mas os diálogos dele continuam da mesma forma. As histórias dele continuam da mesma forma. Ele ainda continua sendo um cavaleiro que assusta, ele parece ser meio pervertido do mesmo jeito, e, bom, a máscara dele mudou, o design dele mudou um pouquinho, e ele continua interessante. O bônus real dele estar aqui no Muito Foda é que agora você pode lutar contra ele. E a luta contra ele é um show de horrores, é bizarro também. Começa com ele coçando o saco na sua frente, com a mão dentro do bolso. E aí ele também pode pedir pra você dizer pra ele qual parte do corpo você quer perder. A desculpa é que como ele é um servo de Rare e Rare precisa de você pro festival, ele não pode lhe machucar diretamente. Mas se você pedir, aí ele pode. Então você pode tentar enrolar ele, mas não vai dar certo e você vai ter que tomar. Então recomendo muito que você tenha uma runa do Salmon Snake para aquela luta. Porque senão você vai sair todo fodido, sem braço, sem perna, sem nada. E é isso. Além disso, outro fator que contribui para ele ser muito foda é que um dos protagonistas, dos personagens jogáveis, tem uma conexão muito forte com o Pocket Cat. Inclusive se tornando ele. Se você não sabe quem é o Dan. O Dan é perseguido pelo Pocket Cat há muito tempo. E existem diversas teorias sobre o porquê. Mas, eventualmente... Não importa o que você faça, o Dan vai acabar sendo suprimido pelo Pocket Cat. Até mesmo no final B, mesmo depois de você ter ganhado o festival, mesmo depois de você ter feito tudo, o final do Dan sempre é o mesmo, se tornar o Pocket Cat, ou aceitar a proposta dele, seja lá o que for. E bom, com o Pocket Cat sendo muito foda, o Kaiser é apenas foda. Então o que acontece?
O Kaiser, também conhecido como Legard no passado, fez esses planos inteiros, ele tem mó marra, e pá, ele mata o Pave com um hit, ele faz todas essas paranauê, é feito todo um suspense, um mistério, uma lenda sobre ele, e a luta contra ele é bem de boas, inclusive. É uma quebra, assim, de expectativa, porque ela ainda é mais fácil do que a luta contra ele no primeiro jogo, quando ele tá lá como Deus Amarelo. Porque ele só tem o braço de espada, que é uma ameaça, e depois você tira o braço de espada, ele vai gastar umas magias, mas se você estiver bem equipado, não faz muita diferença. Então, a única coisa interessante dele, motivos pra ele estar aqui no foda, é que ele é muito relevante pro plot, já que foi ele meio que arquitetou tudo. Diferente da Nilvan do primeiro jogo, que arquitetou tudo usando ele como um peão, ele dessa vez arquitetou tudo usando outros como peões. Não necessariamente os personagens, tá? Do jogador, mas ele fez um plano que dessa vez deu certo. E, bom, a gente vê isso no final A, e logo nós vamos conversar sobre. Perkel. O Perkel também é foda. Ele tem bastante potencial como personagem, infelizmente eu acho que a gente não vai ver muito dele, mas ele consegue ser ameaçador no tom certo e misterioso também. Principalmente pra você que tá jogando tipo as primeiras vezes e não sabe exatamente o que tá acontecendo durante o jogo. Principalmente a revelação no final, pra você conseguir o final C, ou no final B também, que tudo é parte do culto de Sulfo. E você acaba descobrindo isso depois. E aí depois dessa descoberta, o jogo toma um significado totalmente diferente. E a luta contra o Perkel é mais difícil que a luta contra o Hare, inclusive. O que é bem curioso. Mas ele é bem legal como personagem, e a estética dele é muito interessante. E eu acho que ele é um boss, assim, bem balanceado e único nos padrões de Fienhanger. Então eu acho que ele merece estar aqui no foda. Tá bom, um pouquinho... Ele só não vai estar aqui na frente do Kaiser porque o Kaiser é mais importante pro plot. Então é isso. Rayla. A Rayla é meh? A gente mal conversa... A gente não conversa com ela, na verdade. Mas ela basicamente é fundamental. Na verdade, usando a lógica, né, de ser importante pro plot, eu vou deixar ela aqui no meio termo. Por quê? Ela não tem muita motivação. Até hoje a gente não sabe exatamente por que ela quis se tornar o projeto Logic. Talvez para não deixar o Kaiser tocar as mãos tipo, no projeto, mas basicamente ela só foi manipulada mesmo. Mas basicamente a Rayla é irmã da Olivia, e a Rayla era muito foda em tudo que ela fazia, principalmente em tecnologia e tudo mais. Ela estava estudando computação, basicamente, naquela época. E aí esse projeto Logic ia criar uma rede neural gigantesca para os humanos, e ela estava trabalhando nesse projeto. Até que começou a guerra e tudo mais, e ela acabou sendo obrigada a se tornar o projeto Logic quando o Kaiser invadiu o Pre-Review e não tinha muito onde esconder o projeto. Então, algo assim. Mas a gente não sabe muito sobre ela, tipo, as motivações dela, principalmente no final, porque a gente só vê ela da perspectiva da Olivia. Então, ela é uma personagem legalzinha, a gente nem vê ela andando nesse design, tipo, só algumas vezes que ela aparece pra indicar o caminho. Mas a boss fight contra ela é interessante, que ela se torna a Logic. Inclusive, considerando a boss fight dela, ela vem pra foda, vai. Aqui. Considerando a boss fight final do final A, que é contra o Projeto Logic, eu vou considerar que ela faz parte disso. Então, ela seria foda, porque aquela luta é bem legal, mas não é tão memorável assim. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas eu vou deixar ela no foda. Olivia. Olivia é minha favorita. Não tem mais muito pra onde correr. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Gente do céu. Ah, não. Aí é complicado, pô. Aí é complicado. Tá, eu vou deixar assim por enquanto. Olivia. Olivia é foda, gente. Não tem o que fazer. A gameplay de Olivia é, fundamental pra você desenvolver e transcender como pessoa. Jogar de Olivia é a fonte da iluminação. Então, é isso. Além disso, ela é uma das personagens mais fortes do jogo para você jogar no modo masoquista, pelos motivos que eu já expliquei. Inclusive, eu fiz uma série jogando com ela no modo masoquista. Então, se você não assistiu, assista. A Olivrum, sempre suprema, maior de todas, é isso, vai ficar aí. Pav. Eu não gosto do Pav. Não gosto do Pav. Eu entendo o que ele é para ser,
Ele é pra ser tipo uma pessoa caótica e pá, que você não consegue prever os movimentos dele, que ele sempre faz qualquer coisa. Mas eu não acho que tem nada justificável do jeito que ele faz. Ele é rude com todo mundo, ele não faz basicamente nada o jogo inteiro, além de merda. Ele mata o Marco e o Tanaka por motivos risórios, simplesmente não faz nenhum sentido. E ele é só um babacão o jogo inteiro. E aí, tudo que ele queria era se vingar do Kaiser. Quando ele chega no Kaiser, ele dá 2 tiros no Kaiser e morre, sem causar 1 de dano nele. Ou seja, piada de personagem, né? O cara é babaca com todo mundo pra nada, paga de fodão o jogo inteiro, é de boíssima matar ele, inclusive. E aí, quando chega no final, ele é só um merda. Ele toma um hit e morre. Causa nem dano no Kaiser. Então, parabéns, você passou sua vida inteira em busca de uma vingança, para no final você não conseguir fazer porra nenhuma, porque você é inútil. Né, não gosto dele. E o Calígula também não gosta do Calígula, mas por motivos diferentes. Explicando assim, eu não acho o conceito do Calígula ruim, o Calígula ser um babacão e tudo mais, só que eu acho a presença do Calígula um tanto forçada. Não é forçada, mas tipo assim, o Calígula tá fugindo em busca de dinheiro da máfia, porque ele é um mafioso da mesma família do Marco, da máfia, só que de outro grupo, basicamente. E aí ele meio que quer ir em busca de dinheiro e não se sabe exatamente por que tá fugindo, o que ele tá querendo fazer, tipo, fugindo da máfia ou indo até lá. Porque ele não tá perseguindo o Marco, mas ele, quando vai atrás do Marco, ele meio que cobra o saber onde é que tá o dinheiro dele, os caralho, tipo, não faz sentido. Além disso, ele é simplesmente um babacão, o que não é necessariamente ruim. Tipo, ele mata o Henrik e o Levi, além de tentar matar e fazer coisas com a Bella também. Mas eu acho que pro conceito dele, seria interessante se ele caçasse o jogador mais vezes, ou fizesse algumas participações adicionais que, sei lá, comprovem realmente que ele tá querendo participar do festival e tudo mais. Porque o Levi, ele se tromba com ele e aproveita a chance e mata. O Henrik, ele se encontra com o Henrik, eles discutem, e aí quando ele vê a oportunidade, ele vai lá e mata. Mas ele não ativamente vai, tipo, caçando o jogador pela cidade ou coisa do tipo, como é de se esperar e como a gente já viu em muitos Battle Royales e tudo mais. Então eu acho que por isso o Calígula é meio, não é forçado, diria, mas ele é meio que babacão a troco de nada também. Porque ele mata 2 pessoas quando tem oportunidade, uma delas em defesa, que é o Levi, e não se garante no X1, então não merece falar. Então é isso. Eu acredito que ele podia se tornar um personagem foda se, e somente se, o Miro colocasse mais eventos que ele participasse, inclusive uma boss fight envolvendo ele, onde ele bota armadilhas pela cidade pro jogador pisar ou coisa do tipo. Ou que ele realmente caçasse o jogador, se você tivesse tipo de a Bella e Marco, fora aquelas cenas que ele tem com eles, ele realmente, tipo, implicasse mais com eles. Oza. O Oza é foda. O Oza é menos foda que o Nachara. O legal... O que o Oza faz de bom durante esse jogo? Além de entrar, tipo, nas masmorras do primeiro jogo, que é um feito considerável, apesar das masmorras estarem muito mais enfraquecidas e ele realmente não precisa lutar contra criaturas diretamente, né, pelo menos. Ainda assim é um feito de coragem bem grandioso de você entrar na masmorra do Feenhanger, do primeiro jogo, e simplesmente ir lá pegar o Oza, pegar o Nachara e vazar. E o design dele é muito interessante. É muito inovador você jogar com o Mago Amarelo, que no começo eram apenas inimigos na franquia, e agora a gente pode ver como é a perspectiva dele do mundo e tudo mais. Ele é um personagem bem antipático, mas ele ainda consegue ser engraçado em certos momentos. A cena que ele tem no confessionário é muito hilária. Ele é muito filho da puta por causa disso. Mas eu vou deixar ele no muito foda, porque eu até gosto desse personagem e acho que ele tem bastante potencial, além das skills dele serem bem inovadoras assim. E realmente passarem a temática de que ele é de outro país, que é de outro continente, na verdade, que é a Abissônia. E que ele tá meio que visitando e tem outros costumes e tudo mais. Então eu acho que isso combina muito. Por isso eu deixei ele no muito foda. O August. O August é foda, tá? Mas ele podia ser mais explorado. Tipo assim, a gente vê ele pulando e escalando prédio, pá, e não sei o que, o jogo inteiro.
Mas na hora de se garantir contra o Kaiser, ele não se garante muito. Ele simplesmente toma IK também e morre. Apesar de ele jogar umas flechas na cara dele que ajudam a batalha. Mas o problema do August é que ele chega a ser misterioso até demais. Tipo assim, é bem difícil você encontrar ele durante o jogo a partir do primeiro dia. Porque ele só fica em lugares bem específicos e andando pelo mapa muitas vezes. Mas a gente não tem muita lore sobre ele. Que pode ser corrigido quando ele for lançado para personagem jogável. Mas até o momento a gente só sabe que ele provavelmente é descendente do Hagenwalder. Ele tem contato com a Moonless. E a gente não sabe exatamente o porquê que ele tá caçando o Kaiser, porque ele tem tanto ódio pessoal. Porque o Legard matou a família do Hagenwalder. Mas e aí, o August é o Hagenwalder? Ele não é o Hagenwalder, ele é só tipo o descendente dele. Então não fica explicado essas coisas. Então acaba prejudicando um pouco o entendimento que a gente tem no personagem. Mas em si ele é bem legal, ele é o personagem que mais tem cenas durante o jogo. Mas é isso. Sam-Marie é legalzinho. Oh, não, tu fica aqui. Sam-Marie é legalzinha. Vou deixar aqui do lado do cara que ela matou. A Sam-Marie é legalzinha. O conceito dela, da Stalker, é bem legal. É bem utilizado. E eu sou bem ansioso assim pra saber como que vai ser a gameplay com ela. Porque ela tem um potencial mágico muito grande, como é explicado na lore dela. Embora ela esteja fisicamente morrendo, tá? Então ela é um personagem bem bacana, que eu gosto bastante e que eu acho que pode ser bem explorado se a gente for ter a oportunidade de jogar com ela. Mas atualmente, as únicas cenas que ela tem são em busca da Marina, sendo o Stalker da Marina, seguindo a Marina e você encontra ela lá depois de matar o Father Domek. E aquele ali, ou você resgata, ou ela morre. Então, e se transforma na dismorfia. Então os conceitos dela são bem legais, mas acho que faltou um pouquinho mais de explorar depois. Porque depois que você resgata ela, não tem muitas cutscenes, nem muitos diálogos que você pode encontrar com ela. Então, além disso é interessante dizer que ela meio que fica direto na mente da Marina. Ela tem ler mentes, a magia, e ela fica lendo a mente da Marina direto. Então, Stalker nível hard. O Henrik é legalzinho também, tá? Eu acho que ninguém, tipo assim... Acho que ninguém na história, tipo, chegou... Pô, o Henrik vai ser foda como personagem jogável, pô. A lore dele é bem legalzinha. Tipo... O fato dele ser um personagem que buscava artes e tudo mais, só que foi rejeitado. E ele acabou se tornando um cozinheiro e meio que aceitou essa vida de cozinheiro. É legal, mas tipo, o motivo dele ir pra Prihriv é que ele quer experimentar comidas exóticas e iguarias. Mas, sei lá, não é muito forte a motivação dele não. Durante o jogo a gente vai vendo isso. Inclusive ele é o primeiro personagem, assim como a Bella, a se transformar, caso você ou salve um ou salve o outro. Ele vai ficando legalzinho agora porque ele até que é útil, tipo assim, ele pode cozinhar ou preparar bebidas, dependendo de onde você mandar ele. Mas tem um certo risco nisso, que é uma cutscene secreta que eu não vou explicar pra você, mas que envolve todo mundo, uma festa no bar, e você ir dormir e acordar com uma grande surpresa. Então é isso. Karen. A Karen e o... Cadê o Dan? A Karen e o Dan tem que ficar meio que juntos. Porque eles se complementam muito em história e gameplay. Eu acho que os dois juntos formam uma grande dupla dinâmica. E eu acho que eu vou botar os dois como foda. Deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou colocar a Karen e o Dan como fodas. Porque os dois personagens são bem legais. Eles são bem interessantes, juntos principalmente. Em questão de lore e em questão de gameplay, eles até que funcionam de maneira parecida. Eles conseguem fazer uma dupla muito boa. Eu não sei se o Miro tava pensando nisso, mas tipo... A Karen consegue stunar os bichos por um turno usando diplomacia lá, com persuasão. E é o turno que o Dan precisa para usar o Analyze. Então isso forma um combo muito forte para alguns personagens que vocês vão lutar contra. E até mesmo alguns boss. Eu não sei se isso foi planejado, mas eles são uma dupla bem dinâmica. E as melhores partes assim de diálogo são um falando com o outro. Individualmente eles têm seus próprios objetivos. A Karen busca um furo de roteiro e tudo mais para poder... explicar para o mundo o que está acontecendo e mostrar os horrores da guerra, enquanto o Dan simplesmente quer saber o que aconteceu com a família dele, que estava em Prihriv, aliás, que mencionou Prihriv quando eles morreram, e ele tá indo para lá para descobrir o que diabos tem a ver a morte deles e o sacrifício que teve, o ritual lá pro deus antigo, com a cidade. E quando ele chega, bom,
eu já expliquei aqui, né? Quem são esses dois. Eu vou deixar eles no foda porque a gameplay deles é interessante. O Dan tem skills muito boas, são muito boas mesmo. Mas ele é um personagem mais de suporte. Em combate ele não é ultra mega poderoso sozinho e tal. Ele é muito bom quando ele tem gente. Ele pode usar Analyze e aí os outros personagens simplesmente atacarem a cabeça, por exemplo. Mas se for você sozinho pra usar Analyze e depois tomar tapa, aí eu acho que você já se perdeu um pouquinho. E de maneira similar, a Karin tem também ótimas skills, mas não são muito voltadas para o combate. Então os dois têm essa fraqueza. Principalmente no modo masoquista você vai sentir isso. Esses dois são horríveis de se jogar no modo masoquista. É muito difícil. Tanaka. Pô, o Tanaka é foda, gente. Pô. O Tanakinha, nosso amigo, ele é muito foda, o bichinho. O Tanaka, ele é um personagem muito legal, tá? Muito legal. Que pode... Ele é o único personagem de todos que representa, tipo, um humano, que nem eu e você, que simplesmente tá lá trabalhando no seu dia a dia e vai parar dentro do festival de pre-review e caralho. Todos os personagens, tipo, tinham uma vivência já com coisas ruins ou coisas do tipo, mas ele é o personagem mais despreparado de todos. E apesar disso, ele é o único personagem que tem uma evolução visível ao longo dos 3 dias. No dia 1, ele é simplesmente o Tanaka, e se nada fosse matar ele, porque ele também tem isso, ele é o personagem que tem mais mortes em toda a história do jogo, ele é simplesmente caçado e matado por todo mundo, incluindo o Needles. O Needles adora o Tanaka, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, a partir do 2º, 3º dia, ele aprende boxing com o Marco, e ele tem um potencial gigante a ser explorado. Inclusive, eu vou deixar ele no muito foda também, porque o Miro disse que tem aí uma mecânica nova e nunca vista antes pra ter, tipo, a peculiaridade de se jogar com o Tanaka. E essa peculiaridade não foi muito explicada, mas vai ser, tipo, uma coisa bem única. E eu tô muito ansioso pra ver o que vai ser quando o Tanaka sair como personagem jogável. Marina. A Marina é a garota propaganda do Fienhanger. Termina. E é justificável. Ela é uma pessoa muito carismática. O personagem é muito carismático. E ela tem um potencial muito grande em gameplay. Ela tem umas ótimas skills. E ela representa perfeitamente esse arquétipo de A ocultista. Tanto que você jogando com ela, você consegue deixar o jogo fácil até, de tão forte que ela é. Por causa das magias, das skills e tudo mais. Se você souber itemizar com ela também, meu Deus, fica muito forte. Inclusive, se você pegar as skills dela e as skills do Oza, você cria o Apocalipse e você mata até o Ré, o Deus da Lua, muito fácil. Então, não tem muito o que dizer quanto a isso. Fora que a lore dela é bem explorada dentro do jogo, já que ela é uma pessoa de pre-review e ela tem conexão direta com a igreja de Almer, que é onde parte do jogo se desenrola. Além de que, pelo carisma e o amor da comunidade que tem por ela, é bem justificável. Então sim, eu vou deixar ela no muito foda, porque ela é de fato muito foda. Já o Levi é foda, eu vou deixar ele aqui perto do Needles, que é o melhor amigo dele. O Levi, ele é foda, mas ele merece uns buffs urgentes, pelo amor de Deus. Ele é um personagem que tem uma lore bem legal. Ele tem uma mecânica de jogo dele ser um viciado em heroína que é bem legal. De você jogar e tentar se livrar disso, tentar jogar com isso. Mas ele, pelo risco que ele dá, que é esse vício em heroína, que é um debuff muito pesado, ele não tem muitos bônus por isso. As skills dele são sim fortes, porém, elas são muito nichadas e específicas. Tipo assim, a única skill que eu acho dele que realmente vale muito a pena de você investir é a da pistola, que consegue facilitar muito algumas lutas. Mas fora isso, a skill dele de 12, a maioria dos personagens já conseguem matar personagens stunados com um tiro. Inclusive, a Olivia também consegue stunar os personagens descendo da escadaria com ela e dando tiro. Mas ele precisa de um skill pra garantir que o bicho vai morrer com 2 tiros. É isso. Não é tão bom assim. E é bem específico os usos que você consegue fazer com isso. Além de que munição nesse jogo é quase totalmente RNG e você não pode craftar munições. A gente tava até conversando no meu servidor do Discord, tipo, quais seriam buffs viáveis pro Levi. E a gente combinou que um buff interessante seria ele ter um skill
que permite que ele crie mais munições, usando pólvora, que já é um item difícil de conseguir, ou sei lá. Mas seria uma forma de balancear mais isso, porque o Levi sem usar arma de fogo é meio inútil, assim. E as skills dele basicamente funcionam fora de combate, o que é muito complicado, já que você não pode correr usando armas, e a maioria dos inimigos desvia de bala, ou simplesmente não corre em linha reta pra você. Então, Mas fora isso, recrutar ele também é uma viagem muito louca, que você tem que fazer tudo certinho. E eu acredito que ele é um personagem que tem uma lore e um significado dele ser uma pessoa atormentada e completamente solitário, mesmo sendo basicamente uma criança. E isso é bem perturbador e muito real, digamos assim. Marco. O Marco também é foda, tá? O Marco é foda. A comunidade adora o Marco, todo mundo gosta do Marco. Deixa eu ver se ele merece ficar no muito foda. O motivo que eu queria colocar ele no foda, apesar dele ser muito da hora de se jogar, ele é meio porta no quesito de não ter quase nenhuma interação. O Marco não tem basicamente nenhum evento, fora no segundo dia que ele vai pegar a cadeira de rodas com o Tanaka e ele ensina boxe ao Tanaka e eles começam a andar juntos. E basicamente isso, a gente não vê o Marco fazendo muita coisa sozinho. Inclusive a gente não vê ele fazendo nada sozinho, na real. E o que é esquisito, porque ele teria potencial muito grande pra ser tipo um líder do grupo ou tudo mais, de tentar guiar as pessoas e tentar resolver esse problema aí do festival. A gente não vê muito isso, e ele inclusive acaba se tornando a forma lunar dele muito mais cedo do que o que era pra ser. Eu acho que ele teria que ter essa determinação de aguentar até a noite do terceiro dia, mas sei lá. É interessante você pensar assim, que o personagem pode ser tão foda quando você joga com ele, mas aí quando você não tá jogando com ele, ele é meio que esquecido e deixado de escanteio. O que eu acho que é bem triste, porque ele poderia representar muito mais. Porém, em gameplay, ele é ótimo, ele é perfeito. Então acho que por isso eu vou mover ele pra cá. Por quê? Ele é ótimo como personagem jogável, muito forte, principalmente para iniciantes. Ele é um personagem ótimo para você iniciar e aprender o jogo. Fora que muita gente se identifica com ele e tudo mais, e a lore dele é interessante. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. E é isso. A Bella. Eu não preciso falar nada, não é? Essa trindade aqui, não preciso falar nada, né? Essas três não tem questionamento. Não há questionamento aqui. A Bella, muito foda. Range Toss é ótima para iniciantes. É a única que consegue fazer um final S. Aliás, final S não. A única que consegue fazer o final A, salvando todo mundo. O Oza também consegue, mas ele depende de um bug e provavelmente vai ser nerfado no próximo patch. Tem o Range Toss, é maravilhosa e acabou. É isso, não tem o que fazer aqui. O Homem Misterioso, ele aparece na sala de ré. Ele não fala muita coisa. E, bom, é isso. Não se sabe muito sobre ele, mas acredito que ele vai ser importante no futuro, talvez nos próximos jogos, ou até mesmo em algum final S de algum dos personagens. Olha só. Então, não vamos desconsiderar ainda, ele pode ser muito importante. Woodsman. O Woodsman é foda pra caramba, pô. Ele é muito foda? Eu acho que ele é muito foda, vai. Aqui, tá. O Woodsman é muito foda. Por quê? Ele é um personagem muito da hora de você ver a primeira vez. A luta contra ele é muito foda. Eu não vou nem falar o que acontece muito, tipo, coisas saem voando por aí. Se você não sabe, não vou estragar a surpresa. Mas basicamente o Woodsman é o que seria um Crow Mauler, só que em uma versão menor. Ele só fica em um mapa e te persegue naquele mapa, quando você chega na propriedade dele. E quando você vê ele matando um villager pela primeira vez, você sabe que esse maluco não tá de brincadeira. E ele é basicamente um tutorial do jogo dizendo, olha, às vezes tem uns bichos que é melhor não lutar no começo, você não está forte o suficiente, volte depois. E sim, ele pode ser até fácil de você matar mais pra frente, mas no começo, lutar contra ele é quase uma sentença de morte direta. Então, esse aprendizado e a temática dele e o design dele é muito memorável. Então eu vou deixar ele aqui como um portal de boas-vindas pra quem tá começando a jogar e morreu pro Woodsman. A moça que canta na floresta. Ela tem um pouquinho mais de cena, você encontra ela de noite cantando lá na floresta, tem um altarzinho.
ela vai estar cantando pra lua. Não tem muita lore ainda explicado com ela, e você também encontra ela no museu, mas no geral é isso. E por fim, o Wretched Being, ou ser maldito, merda também. Ele te passa uma quest de você pegar a cabeça de um padre decrépito e do Woodsman. E aí quando você entrega pra ele, ele te dá um escudo. Ele é um cultista de sulfo também, mas não tem muito o que dizer sobre isso. Ele só tem esse pequeno trecho de diálogo, você pega o escudo dele, fora a quest, e no mais é isso. Bom, e com isso nós terminamos a tier list. É normal que a parte do muito foda esteja grande, porque muitos dos personagens jogáveis são muito adorados pela comunidade e eles são realmente muito bem feitos. Parabéns ao Miro por conseguir colocar tantos personagens que são bem diferentes, cada um tem seu estilo de jogo. E ainda assim, todos são bem legais e muito fodas de se jogar. Então bom, eu vou deixar minha tier list desse jeito aqui, eu dei uma olhada. E acho que eu não vou mudar muita coisa não. Mas, vocês estão livres para discordar de mim em qualquer ponto. Deixe aí seu comentário, o que você mudaria, o que você acharia que coloquei muito baixo ou muito acima. E, bom, vamos conversar sobre isso. Mas no mais é isso. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Não esqueça de visitar o canal na próxima semana ou daqui a algum tempo, pois eu entregarei 2 conteúdos bem legaisinhos, que são uma entrevista que eu gravei com o Chile e também eu estou trabalhando no Pergunte ao Abismado, é isso aí. Eu não esqueci, faz quase um mês que vocês fizeram aquelas perguntas e eu vou responder todas em vídeo. Então muito obrigado se você acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. E falou!